Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Jesus disse muitas coisas e nós sabemos que ele disse coisas maravilhosas. Ele disse que ele era a manifestação do amor de Deus. Ele disse que nós devemos nos amarmos uns aos outros com amor fraternal. Ele disse que nós devemos ser mansos, devemos ser perdoadores. Muitas coisas Jesus disse, muitas coisas Jesus ensinou. E as pessoas passam umas para as outras sem nenhuma restrição. Mas há coisas que Jesus fez, há muitas coisas que Jesus exerceu em nosso favor. E são coisas que são as causadoras da nossa salvação, da nossa reconciliação com Deus. É o que nos concede a vida eterna. São as coisas que Jesus exerceu e que muita gente não sabe. Muita gente não sabe porque não busca. E muita gente não sabe porque ouve muito falar em Jesus, em uma faceta, em um aspecto de Jesus, mas não no outro aspecto, no Jesus Redentor, no Jesus que traz a salvação. Muitas coisas propositalmente são omitidas sobre Jesus. E nós vamos ver alguma dessas coisas. E sem essas coisas não há salvação, não existe a confecção de um caráter cristão, de uma identidade cristã. Falar em Jesus torna alguma pessoa cristã? Não, de jeito nenhum. É preciso que algumas coisas sejam conhecidas e a pessoa reconheça que Jesus fez isso por nós. Vamos ver algumas coisas que Jesus exerceu. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos 24, 25 e 26. O que Jesus fez? Nos justificou. Ele nos apresentou como justos perante Deus. Por isso, nós vamos às regiões celestiais não por sermos perfeitos, mas por sermos justificados. Ou seja, Jesus, que é o único justo, nos apresenta ao Pai como justificados. E nós podemos caminhar perante Deus em novidade de vida, nos aprimorando em tudo aquilo que Jesus recomendou, em todo aquilo que Jesus disse e também exerceu. Então, a primeira coisa é a justificação. Muita gente fala em caridade, em amor fraternal, mas não fala propositalmente, por medo, em justificação. Porque a justificação é necessária para a formação de um verdadeiro caráter cristão. O que diz então a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 24, 25 e 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Muito bem. Justificação pelo sangue remidor de Jesus. Muita gente já ouviu falar isso, mas muita gente já assistiu palestras em que justificação é um assunto em que não se toca. Porque omitir a verdadeira missão de Jesus é o objetivo de muitos homens e espíritos enganadores, para não permitir que você seja
justificado, porque a justificação que somente Jesus pode exercer, a justificação que hoje o Espírito Santo pode exercer, em consonância perfeita com o Espírito de Jesus, é que concede a condição de identidade cristã e de caráter cristão. Além da justificação, que é frequentemente omitida, nós temos outra. Nós temos, por exemplo, a remissão dos pecados, a nossa chamada redenção. Nós temos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. O que Paulo diz? Paulo, devidamente capacitado por Jesus. Eu já disse isso em vários vídeos, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É a chamada eternidade da obra redentora de Jesus. Aí, esse plano de resgate, quando nós dizemos que apareceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, algumas pessoas fingem que não entendem, escarnecem e dizem que é pura filosofia, mas não é não, isso é doutrina cristã. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Redenção. Vimos a justificação e vimos agora a redenção. Você que já ouviu falar em um Jesus que ama, perdoa e ensina a mansidão, certamente você nunca meditou nessas duas passagens, nessas duas coisas que Jesus fez para a confecção de um legítimo caráter cristão. Porque muita gente ouve falar em Jesus, muita gente fala em Jesus, mas propositalmente, maliciosamente, omite o que é necessário para a confecção de um caráter cristão. Então, nós vimos a justificação e agora acabamos de ver a redenção. Sem isso, não existe o caráter cristão. Nós temos também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou com ele por intermédio de Jesus Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os pecados de outrora. Reconciliação. A palavra original grega é katalagei, e daí veio a palavra religião, reconciliação. Religar o homem com Deus através da obra redentora de Jesus. Então, reconciliação. Você já ouviu falar alguma vez em reconciliação? Eu estou me dirigindo a pessoas cristãs e a pessoas que não são cristãs. Pessoas não cristãs certamente jamais ouviram falar em justificação, redenção e reconciliação. Vamos ver mais uma só aqui. Expiação perfeita. Expiação perfeita. Você já ouviu falar?
Num Jesus que ensina, todo mundo prega, mas um Jesus que é um holocausto perfeito, a maioria das pessoas jamais ouviu falar, a não ser os cristãos que já estão acostumados com a verdade. Na primeira epístola de João, em 1 João capítulo 1, versículos 7, de 7 a 10, diz o apóstolo João, na sua credibilidade, discípulo amado de Jesus: se porém andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quer dizer, nós somos mentirosos quando dizemos que não temos uma natureza pecadora, pecaminosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque a palavra dos apóstolos foi concedida por Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. Assim, nós vimos algumas coisas que Jesus fez, exerceu, nos concedeu para a nossa identidade cristã, para o nosso caráter cristão, que foram a justificação, a remissão de nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus e o perdão de nossos pecados, anulação de nossos pecados pelo seu sacrifício perfeito, pelo seu sangue remidor. Cuidado, porque muitas pessoas fazem questão de falar em Jesus e gostam muito de falar em Jesus, mas não falam tudo. Não dizem toda a verdade. Não dizem toda a verdade porque não é interessante para certas vertentes doutrinárias que toda a verdade seja divulgada. Como nós cristãos só vivemos dentro da verdade, e a verdade pressupõe a obra redentora integral de Jesus, não apenas ensinamentos, mas também os seus exercícios, então nós conhecemos a verdade. Cuidado, porque você pode estar ouvindo muito falar em caridade, amor, benevolência e mansidão. Muito bem. Isso é bom até um certo ponto. Agora, quando isso começa a ocultar o que Jesus fez, como a justificação, a remissão, a reconciliação e o sacrifício perfeito, aí então essas coisas que você ouve tanto de muitas pessoas estão sufocando a verdade de Deus. A verdade de Deus manifesta em Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Busque nas Escrituras Sagradas a verdade na sua integridade, para não ser vítima de certos pregadores que são tendenciosos, porque querem defender não Jesus, mas um Jesus segundo a sua conveniência. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.